Graça e paz de Jesus. Eu gostaria nesta oportunidade de refletir com vocês sobre um assunto extremamente importante para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Eu quero nesta feita refletir com vocês sobre ter a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu quero me ater a um dos textos mais conhecidos, se não por parte de tantas pessoas das mais diversas religiões. Sim, eu estou falando do Salmo de número 23. Davi expressando no momento de dificuldade o que realmente ele sentia e vivenciava. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, e o meu cálice transborda. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que poesia linda! Que poesia maravilhosa! Poesia esta composta pelo salmista Davi, em forma de canção, de oração, e também de reconhecimento do cuidado, do amor, do zelo, do direcionamento do sumo pastor, que é Cristo. Eu quero discorrer sobre esta questão que, apesar de ser belíssima, uma poesia que já perpassa as épocas e os tempos e tem servido de encorajamento e de fortalecimento no que tange a fé para muitas pessoas ao redor do mundo. É importante pontuarmos, a guisa ainda de introdução, que a maioria conhece o Salmo do Pastor. Só que o que é realmente importante não é somente conhecer o Salmo do Pastor, mas conhecer o pastor do Salmo. Por isso, a importância de pararmos para refletir
quanto a estas verdades que são expostas neste salmo. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. E eu gostaria de traçar dois aspectos cujo qual nós podemos compreender realmente quem é o verdadeiro pastor. Quais são as características deste verdadeiro pastor? Nos dias de hoje, quando se utiliza a nomenclatura ou nome pastor, devido a tantas questões que têm acontecido no meio da cristandade, questões essas que têm, infelizmente, abatido e colocado até mesmo em dúvida este ofício, esta função, este trabalho e também, por que não dizer, este tão importante e sublime ministério. Devido a tantos escândalos. Mas eu quero dizer-lhes nessa oportunidade que tem um sumo pastor sobre todos aqueles que, mesmo sendo homens, foram também levantados e escolhidos por Deus para tão sublime tarefa, para tão importante missão. Eu quero falar-lhes sobre o sumo pastor. E traçando estes dois paralelos, dois aspectos, eu quero enfocar sobre as características do verdadeiro pastor. E depois, as características da ovelha do pastoreio de Cristo. Em primeiro lugar, quais as características do verdadeiro pastor? No qual Davi, de forma categórica, de forma vivencial, expressa esse salmo. Em tom poético, em forma de oração, a adoração e a oração estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Por isso que Davi, aqui, sabendo o que realmente é ser um pastor, pois exercia este ofício desde sua meninice, desde sua juventude, quando cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. É por isso que Davi, no Salmo 23, ele expressa: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse nada me faltará, na tradução hebraica, traz a ideia de que eu não terei falta de absolutamente nada, porque o sumo pastor é suficiente para cuidar de mim, para cuidar e prover toda e qualquer necessidade que eu tiver. É por isso que Davi expressa: o Senhor não é pastor de um, de outro. O Senhor é o meu pastor. Ele fala de alguém que ele conhecia. Ele fala de alguém que tinha intimidade.
Por isso ele fala com muita propriedade: o Senhor é o meu pastor. O Senhor cuida de mim. E eu não terei falta de absolutamente nada, porque o sumo pastor tem cuidado e cuida de mim. Diante disto, eu preciso então compreender quais são as características do verdadeiro pastor. Pastor que tinha um ofício nos tempos antigos e tem ainda nos lugares campinosos, mas também o pastor, cujo qual foi-lhe confiado um ministério, um ofício de cunho espiritual, para que seja exercido com excelência e na direção do Espírito Santo. Por isso, o próprio profeta Jeremias, no capítulo 3 e verso 15, e dar-vos-eis pastores que sejam segundo o meu coração, que apacentem o meu rebanho com conhecimento, com sabedoria, com entendimento. E eu parafraseio aqui dizendo, com amor, com dedicação. Mas quais são as características do verdadeiro pastor? O pastor protege o seu rebanho. É por isso que o nome pastor significa aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que conduz o seu rebanho em segurança. Qual é a característica de um verdadeiro pastor? O pastor, ele cuida das ovelhas doentes. Ele vai sarar e tratar das feridas, daquelas que se feriram na caminhada. O verdadeiro pastor, ele sempre vivia continuamente, com intimidade, com as suas ovelhas, com o seu rebanho. O verdadeiro pastor sente a perda de uma ovelha, como Cristo Jesus, ao ver uma alma em perigo de perder-se. O verdadeiro pastor se preocupava muito quando uma ovelha se perdia e não descansava enquanto não a achava, e por vezes a trazia sobre os seus ombros. O verdadeiro pastor é capaz de dar a vida pela sua ovelha. É lamentável, nos dias de hoje, constatarmos que há líderes, que há pastores, que fogem totalmente do que realmente Davi disse nesse salmo, do que é ser o verdadeiro pastor. Pessoas que se auto-intitulam pastores, mas não se preocupam com a ovelha, mas se preocupam só com a lã da ovelha. Mas eu quero encorajar a sua fé, incentivar você, que ainda existe homens, mulheres, pessoas que Deus levanta
que o Espírito Santo conduz, dirige, coordena, que realmente é exemplo e possui essas características de um verdadeiro pastor. Pois o que é evidenciado na vida deste pastor homem é o pastor Cristo, o sumo pastor. Quem sabe você teve experiências com pastores, com líderes, que talvez tenha te decepcionado. Mas eu quero lhes dizer acerca e sobre um pastor que nunca vai te decepcionar. Esse sumo pastor, ele deu a vida por mim, por você, numa cruz, levando sobre si todo o vitupério, toda a afronta, toda a fúria do inimigo, todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre ele. Esse sumo pastor, ele deu a vida por mim e por você, para que nós outros tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Esse sumo pastor é Jesus Cristo. Esse sumo pastor é o próprio Deus, que nunca vai te abandonar, que não olha você pelo que você tem, mas ele ama e olha você pelo que você é. E você é muito importante. Você tem muito valor para o sumo pastor. As pessoas não podem te valorizar. As circunstâncias podem parecer e ser as piores na sua vida, mas tem um sumo pastor, que é Cristo, que nunca vai te abandonar. Por isso Davi disse, não obstante a luta que ele enfrentava quando fugia do exército de Amaleque, e ele no momento de luta, no momento de angústia, no momento de solidão, no momento em que ele olhava de um lado para o outro e não via saída, então ele se lembrou de quando Deus o havia chamado. Ele exercia justamente o ofício de um pastor, e ele se lembrou, quando compôs este salmo, de quantas vezes ele arriscou a própria vida para proteger, para cuidar, para guardar, para guiar, para alimentar, para buscar algumas pouquíssimas ovelhas de seu pai Jessé. Quantas vezes lutou com o leão, quantas vezes lutou com o urso. É por isso que ele expressou, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum ou mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo,
e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre ou por longos dias. Vamos, pois, agora compreender neste segundo aspecto o que significa ser e como se identifica uma ovelha do pastoreio de Jesus Cristo. A ovelha é um animalzinho dócil, manso, diferente de muita coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje. A ovelha, como animalzinho que era manso, dócil, tratável, isto é, se deixava ser tratado, cuidado, conduzido. A ovelha também, ela se apegava e se apega ao seu pastor, confiando no seu direcionamento. As ovelhas também eram animais que sempre precisavam de orientação, pois não sabiam caminhar sozinhas. Precisavam ser direcionadas, precisavam ser conduzidas, precisavam ser guiadas. A ovelha, ela tem uma característica singular. Ela não ouve a voz de um outro pastor, a não ser a voz do seu próprio pastor, que tem intimidade com ela, que ela sente o amor dele e ela corresponde a esse amor. A ovelha não ouve outra voz. Note que eu não estou dizendo que ela escuta, porque escutar é usar o dom da audição. Escutar, até muita gente escuta, mas ouvir significa compreender, para então se deixar ser conduzido, direcionado pela voz que está ouvindo. A ovelha, ela só ouve a voz do seu pastor. Que tipo de voz, meus queridos e queridas irmãs, você tem ouvido nos dias de hoje? Há tantas vozes ecoando, graçando no nosso meio, mas que não é a voz do sumo e verdadeiro pastor. Por isto, urge a necessidade de pararmos, de analisarmos este salmo e extrairmos para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para o nosso ministério, exemplos do que é ser um verdadeiro pastor, do que é ser também ovelha do pastoreio de Cristo. A ovelha, ela também sempre vai seguir a orientação do seu pastor. A ovelha, ela também não se alimenta na mão de estranhos. A ovelha não se alimenta nas mãos e pelas mãos de estranhos.
ela só se alimenta, ela só pode ser guiada e conduzida a pastos verdejantes pelo seu pastor. Ela conhece, porque o sumo pastor a conhece primeiro. Que possamos, meus queridos irmãos, amados de Deus, pararmos para refletir neste salmo e trazermos para as nossas vidas estas verdades, estas características do que é ser realmente um pastor. É por isso que Davi disse: o meu pastor cuida de mim, não vai me deixar faltar nada. O meu pastor, ele não me levará a lugares de tribulação, mas pelo contrário, em meio à tribulação, ele me guiará às águas tranquilas. O meu pastor me levará pelo caminho da justiça, pelo caminho correto, por amor do seu próprio nome. Louvado seja Deus! E ainda disse Davi que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum ou algum, porque o sumo pastor, o verdadeiro pastor, no momento dos vales mais ferrenhos da vida do seu rebanho, ele não abandona. Ele permanece firme no propósito de cuidar, de proteger, de guiar, de alimentar, de sarar, de buscar aquela que se extraviou. O verdadeiro pastor é aquele que conduz, que consola, também com a vara e com o cajado. A vara representava o elemento de proteção do pastor no que tange ao cuidado de suas ovelhas. Com a vara, ele enfrentava os animais nocivos ao seu rebanho. E com o cajado, ele direcionava cada ovelha. Que cada um de nós possamos seguir o exemplo do sumo pastor. O salmista ainda expressou: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cuidado do pastor, o tratamento do sumo pastor e do verdadeiro pastor era também ungir a fronte, a cabecinha da ovelha, pois esta precisava que se passasse um óleo para proteger dos insetos que pousavam e colocavam suas bactérias, seus ovos, causando enfermidade e, consequentemente, se não fosse tratada, até a morte. O verdadeiro pastor protege sua ovelha, leva a palavra, o alimento, passa o óleo, isto é, procura sempre estar direcionando a ovelha para que esta não
venha passar por situações como esta, eu me preparo para concluir esta palavra dizendo-lhes que o verdadeiro pastor, ele protege o seu rebanho. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas doentes. O verdadeiro pastor, ele tem intimidade com o seu rebanho. O verdadeiro pastor ama suas ovelhas e estas correspondem ao seu amor. O verdadeiro pastor se preocupa muito quando uma ovelha se extravia. Que possamos aplicar estas verdades nas nossas vidas e entender que o sumo pastor cuida de nós. Ele cuida de você.